dias. Hoje eu tô aqui de novo com vocês, né? A gente fazendo essa live e espero que vocês sejam abençoadas pela palavra do Senhor que a gente vai estudar hoje, né? Não é uma pregação, é uma palavra, né? É uma palavra que eu creio que é muito importante para nós mulheres. Uma outra coisa que eu queria dar um recadinho assim para as irmãs. A semana passada, né, conforme eu vou falando, a gente fala muito, então a gente meio que se atropela, né? E eu vi assim que o Jaboque, por exemplo, né, o Vale do Jaboque não saiu. Eu várias vezes, porque depois eu assisto o vídeo, né? Então, várias vezes, em vez de falar ele, eu falava ela, em vez dela, eu falava ele, né? Como assim, por exemplo, né? Às vezes eu vou chamar o meu filho, chamo o meu irmão, falo o nome do meu irmão, então isso é normal. Então, eu quero agradecer por vocês que colocam lá, né? Como muitas vezes a gente vê uma pregação e a gente vê que o pastor, por exemplo, falou um nome errado de algum personagem da Bíblia, alguma coisa, mas a gente sabe que ele sabe. Mas é porque na hora, assim, vai passando meio despercebido. Né? Então, vocês podem me corrigir aí, viu, gente? É importante isso. Muito obrigado, tá? Hoje eu gostaria de pegar uma outra história de duas mulheres, né? Não sei se eu vou continuar assim nesse mesmo estilo, né? Mas eu acho que é muito importante porque a gente vai falar sobre, a gente está falando assim sobre sabedoria, né? E para que nós precisamos de sabedoria? Nós precisamos de sabedoria para nos relacionarmos, né, com as pessoas. Aliás, né, qual foi a razão pelo qual Jesus Cristo ele veio? Ele veio por causa de relacionamentos, né? O nosso relacionamento com Deus estava quebrado e por isso os relacionamentos, por causa desse relacionamento vertical, o horizontal também fica quebrado. Então, por isso que Jesus veio e o importante na nossa vida são relacionamentos. Né? Por isso que Deus ele une um homem, uma mulher e os dois se tornam uma carne só, têm filhos, são uma família e tudo isso Deus está fazendo para nos preparar para nós vivermos numa grande família, que é a família de Deus. Né? Então lá seremos todos irmãos, junto com o nosso irmão mais velho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi preparar lugar para nós, já está tudo preparado. E então nós temos que aprender, né? Nós temos que desenvolver esses relacionamentos aqui, né? Aperfeiçoar esses relacionamentos. E esses relacionamentos também, o relacionamento também com Deus, ele tem que ser aperfeiçoado, né? A gente tem mais intimidade com Deus para que a gente possa um dia estarmos lá na eternidade com Deus, vivendo uma grande família, né? Todos adorando a Deus eternamente. Mas antes da gente começar, eu gostaria que a gente ouvisse uma música. Pode ser agora, Lê? Tá? Então o Ale vai botar uma música aí pra gente, uma música que eu gosto muito, então que vocês possam, assim, ouvir. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come
Bom, é bonita essa música, né, gente? Eu gosto muito dessa música. Eu acho que ela dá uma paz, assim, antes da gente começar a estudar a Bíblia, né? Mas eu gostaria de falar com vocês hoje, como eu já falei, né, a história de Sara e Agar. Né, uma história bem conhecida. Então eu vou discorrer, né, desde o capítulo 12 até o capítulo 21. Claro que a gente não vai ler tudo, não dá para ler. Né? Mas começando, né, no capítulo 12, né, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, Abrão. Então, né, Deus diz para ele, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Começando aqui assim, né, a gente vai começar com Abraão, porque aqui tem duas coisas assim, que eu acho que é muito importante a gente ver. Né? A primeira coisa aqui é quando Deus chama Abraão e manda ele para uma terra que ele não sabe onde é, e ele obedece. Então ele sai no escuro e vai andando. Né? E a outra coisa é quando Deus diz, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti é na descendência de Abraão. Quem é o descendente de Abraão? Jesus Cristo. Né? Então, em Jesus Cristo, todas as famílias. Que famílias? Todas as famílias? Não é todo Israel, porque vai ser formada uma nação através de Abraão, que vai ser Israel. Mas será todo Israel? Não. O Israel espiritual, aquele Israel crente. Né? Nós somos enxertados, né? Então nós somos essa toda a família, nós fazemos parte dela. Não o Israel étnico descrente, né? Como é o Israel hoje, tá? Bom, então ele sai do meio da sua parentela, ele já é casado com Sara, e ele sai e ele vai caminhando, né? E ele vai até Padã Arã, ele fica lá, para com a família dele em Arã, e lá tem uma grande fome, né? O pai dele morre, então há uma grande fome, e ele vai para o Egito. Quando Abraão está indo para o Egito, ele conhecia os costumes, né, dos povos à sua volta, então ele diz para Sarai, olha, quando chegar lá você é muito bonita, muito formosa, e por causa de vocês podem me matar para ficar com você, se souberem que eu sou seu marido. Então diz que é minha irmã, e assim aconteceu. E a gente conhece a história, né? E eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito, eles saem porque Deus fala com o faraó, né, o que ele tinha feito, tomado Sara como sua esposa, e faraó, mas o que é isso que você fez? Você falou que era sua irmã, né? E quando ele sai de lá, ele recebe, né, do faraó, ele recebe bois, jumento, ele sai de lá muito rico, e inclusive ele sai com escravos e escravas. Então acredita-se que quando eles saíram do Egito, foi dado para Sara, porque quando uma mulher, ela se casa, vocês lembram que a gente estudou a semana passada, né? Quando Lia e Raquel, cada uma delas recebe do pai delas uma serva. Tá? Então, provavelmente, Sara, ela recebe uma serva também. Não era escrava, era uma serva, era uma mulher que, inclusive, era até uma posição de honra, porque ela ficava dentro da casa, ela servia a sua senhora, né? Mas ela desfrutava também das coisas boas da casa. E parece que até aí está tudo certo, tudo bem, né? Aí Deus aparece, quando Deus falou para Abraão, né, que ele faria de Abraão, né, uma grande nação, mas Abraão não tem filho. E aí Abraão, ele diz para Deus, mas como que, né, que eu vou ser chato, né, porque vai ser o meu escravo, que é Eliezer, ele que vai ser então o meu descendente, né, ele que vai ser o meu herdeiro, né? E Deus diz não. Né? Não vai ser o seu herdeiro, vai ser um filho natural seu, não vai ser o seu escravo que vai ser o seu herdeiro. Tá? E aí, né, a vida prosseguiu. Abraão achou estranho, porque ele já tinha, nessa época ele já tinha 75 anos, quando ele sai de Harã, né, ele ficou durante 10 anos, nessa altura ele já está com quase 86 anos de idade. E aí então Sara, ela tem uma ideia. Né, ó, já que você vai ter um descendente e eu não posso ter filhos, eu sou estéril, né? Se Abraão tinha 86 anos mais ou menos, ela tinha 76 anos, ela era 10 anos mais nova que ele.
E então ela diz, né, vou te dar, deita com a minha serva, e aí, através dela, nós teremos um descendente. E aí, Abraão anuiu, né, ao conselho dela, aceitou o conselho dela, e ele se deita com Agar e ela concebe. Quando Agar concebe, né, a gente não sabe o que passou na cabeça dela, mas a gente imagina. Ela era serva, morava dentro da casa, então ela se tornou como que uma esposa de Abraão. Então ela deve ter pensado, bom, a minha senhora, ela é estéril, ela nunca vai ter filho, né? Então eu tenho a grande chance, né, de eu me tornar, né, realmente a favorita, talvez, de Abraão e ter todas aquelas regalias dentro da casa. Tá? E aí o que acontece? Talvez isso, né, nasceu uma soberba no coração dela, né, talvez empinou o nariz por causa disso, ela se sentiu superior a Sara, e a Bíblia diz que então ela começa a desprezar Sara. E Sara fica muito irritada. E é interessante, né, porque até aqui a gente está vendo Sara como uma mulher assim. Por 2 vezes, né, Abraão manda ela mentir, dizendo que ela é irmã, embora ela era meia-irmã, mas a posição dela mesmo era de esposa, né? E a gente vê uma mulher assim até então passiva, né? Mas quando ela começa a ser desprezada por Agar, ela fica possessa. Tá? Aí a gente vê, né, gente? É fácil ser doce, é fácil ser mansa, né? Quando está indo tudo bem, né? Quando tem toda a riqueza, tudo à sua volta está indo tudo bem, você que é a manda-chuva, então vai tudo bem. Mas quando Agar começa a desprezar ela, então aí Sara se revela. Né? Eu acho até interessante porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, a pessoa tirou o pior de mim. Né? Aí eu digo, ela tirou o que tinha dentro de você, o pior, mas é o que estava dentro de você. Né? Então a situação ela serve para revelar a pessoa. E aí Sara é revelada aqui, revela um temperamento terrível, gente. Né? E aí ela chega para Abraão e ela acusa Abraão. Ela fala assim, olha, Abraão, está acontecendo isso, provavelmente Abraão viu, né, não fez nada, foi omisso, ele devia estar percebendo, porque provavelmente Sara reclamou várias vezes, às vezes entre dentes, às vezes não de uma forma tão contundente, provavelmente ficou de mau humor, né, e Abraão não fez nada. Por que a gente acredita nisso, né? Porque ela fala assim, Deus julgue entre mim e ti. Deus julga entre mim e você. Por quê? Você deveria ser o juiz, porque ele é o sacerdote do lar, ele é o homem da casa. Então, ele deveria ter tomado uma posição, e ele não tomou. Né? Ela falou assim, então Deus julgue entre eu e você. Aí Abraão faz o quê? Né? Lava as mãos e fala assim, olha, a serva é sua, você faz o que bem te entender. A gente não sabe o que foi que Sara fez, mas Sara passa a humilhar essa serva. E aí, então, essa serva, que é Agar, né? Ela grávida já, a gente não sabe de quanto tempo, mas ela estava grávida, e aí ela foge da casa. Ela, como serva, ela não poderia fazer isso. Tá? Ela, como serva, ela deveria ter aceito tudo humildemente, ela deveria ter ficado ali, né, e não poderia sair da casa, porque saindo da casa ela poderia sofrer, inclusive, a própria justiça, né, que existia naquela época. Bom, quando Agar ela vai para o deserto, ela vai exatamente no sentido para o Egito. Quando ela está lá, né, no Egito, ela está quase perto da fronteira com o Egito, o anjo do Senhor a encontra. Então é relatado, né, que o anjo do Senhor deixa eu ver aqui, gente, eu fiz a anotação aqui, mas eu fiquei meia perdida, né? Então, aqui, ó, então no capítulo 16, nós já estamos no capítulo 16, né? Quando Abraão diz para Sara, né, faça como melhor lhe parecer, pelo código da época, né, do Hammurabi, ela não poderia vender essa serva, ela não poderia desfazer dessa serva. Mas o que ela poderia fazer uma marca nessa serva que se tornaria escrava. Então, ela teria uma marca de escrava. Né? Então, a gente não sabe o que foi que ela fez com Agar.
Tá? A gente só sabe, eu acredito que ela deve ter feito a marca na Agar, porque depois ela chama Agar de escrava, né? Então, mas a gente não sabe, a gente não pode dizer porque a Bíblia não diz isso, né? Mas, então Agar ela foge e ela é encontrada pelo anjo do Senhor, ela é encontrada no deserto, né? Aqui a gente aprende uma coisa, né? Por mais errada que a gente esteja, o Senhor ele sempre nos encontra no nosso pecado, no nosso erro, né? Deus ele nos encontra e Deus quer tratar o nosso coração. Então, provavelmente Deus quis nessa situação, né, tratar o coração de Agar. O que Agar precisaria ser tratada? Quando o anjo diz, primeira coisa que o anjo diz, Agar, serva de Sara. Então Deus está testificando, olha, você não é livre, você é serva de Sara. Sara é a sua senhora. Aí ele pergunta para ela, de onde vens e para onde vais? É interessante, porque Deus, quando ele vai nos confrontar com uma verdade, Deus sabe de tudo, né? Lembra lá no Éden, quando Deus, né, ele chama Adão e diz, Adão, onde você está? Ué, Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus, ele sempre age com verdade. Então ele faz a gente pensar, opa, Deus sabe a verdade, é verdade. Né? De onde você vem? De onde você não devia ter saído. E para onde você vai? Para onde você não tem o direito de ir. Né? É interessante isso. E aí ele diz para Agar, volta para sua senhora e humilha-te perante a mão dela, sob a mão dela. Gente, é interessante porque se esse conselho fosse dado, alguém desse esse conselho, gente, as pessoas subiriam nas costas da gente, né? Não, vai lá, seja humilde, né? Deixa, a pessoa está te maltratando, seja humilde. Não, hoje em dia não, busque o seu direito, você tem direito, você é mulher, as mulheres têm muito direito. Não, a pessoa não pode fazer isso com você e vai lá e briga, né? É interessante porque o Ale põe para mim ali, em 1 Pedro 2:23, né? O que a Bíblia ela nos fala acerca de Jesus, né? A Bíblia diz o seguinte, pois ele, Jesus, né, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Engraçado, ele não entregava nem a pessoa que o ultrajava, ele se entregava a Deus. Senhor, trata o meu coração para que não fique mágoa, para que não fique rancor. E o anjo dá o conselho para Agar, fala, volta para sua senhora, né, e se sujeite a ela. Ela é a sua senhora. Tá? Mas, né, ele também faz uma promessa para ela. Ele diz assim para ela assim, olha, o filho que você está carregando no ventre, ele também será uma grande nação. E a gente sabe, né, que Ismael, depois que ele vai embora da casa de Abraão, e a gente sabe que ele se torna um flecheiro, né, e ele se torna realmente uma grande nação. Não é todo o povo árabe que é descendente de Ismael, mas a maioria, muitos árabes, são descendentes de Ismael. Né? Tanto que a gente vê depois lá para frente que ele teve 12 filhos que eram príncipes, né? Então assim, a gente vê que Deus, ele acolhe as pessoas que são humilhadas, por isso que a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Mas como que ele vai ser exaltado? Ele não vai se exaltar, ele vai ser exaltado por Deus. Então, a gente, né, quando humilhado, nós temos que esperar Deus nos exaltar. Então, nós nos entregamos a Deus, Senhor, prepara o meu coração, e Deus, com certeza, ele trabalhou o coração de Agar nesse tempo que ela ficou no deserto, porque o anjo diz para ela voltar, faz a promessa para ela de que ela teria um filho, que o filho dela seria uma grande nação, mas ela tinha que voltar e se submeter à sua senhora, e ela volta, né? E a gente sabe que ela volta. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe porque, como uma serva fujona, né, ela poderia ter consequências e não muito boas, né? Uma delas seria essa que eu falei para vocês, né, que ela poderia ser marcada como escrava, ela poderia ser humilhada, maltratada, né? Então, assim, a gente não sabe como foi esse tempo, né? Desde que Agar voltou
tá? Até o nascimento do filho dela, a gente não sabe como é que foi o procedimento de Sara com ela, porque aí não aparece mais nada, né? Então ela volta, né? E aí, lá no capítulo 16, 10, né, quando Deus faz essa promessa para ela, seria a promessa de que o filho dela seria abençoado, né, e de que Deus multiplicaria a descendência dela extraordinariamente. Ele não seria simplesmente uma pequena nação, mas ele seria uma grande nação, né? E aí a gente vê ele sendo o pai de 12 príncipes, tá? Lá no capítulo 17, Abraão com 99 anos, né? O anjo do Senhor aparece para ele novamente. Quando Ismael nasce, ele tem 86 anos. Quando o anjo volta, né, para fazer a promessa para Abraão, para dizer para ele assim, ó, daqui a um ano eu voltarei e Sara terá um filho, tá? Abraão já estava com 99 anos. Então, se ele estava com 99 anos, Sara estava com 89 anos. Tá? Bom, Sara, né, diz a Bíblia que ela estava na tenda perto da porta, ela estava escutando a conversa deles e diz que Sara riu no seu íntimo. Sara riu. Então não foi uma risada alta, né? E o anjo pergunta por que Sara riu, né? E aí Sara fala, não, eu não me ri. Ele falou, não, é certo que você riu. Tá? Uma coisa que a gente aprende aqui é que Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração. Né? Não adianta a gente mentir para o Senhor. Então nós temos que ser, né, pessoas transparentes, a gente tem que ser uma pessoa que mesmo no nosso íntimo, a gente entender o seguinte, que não é só aquilo que eu faço, o que eu falo que Deus vê. Deus conhece todos os meus pensamentos, Deus conhece todo o meu interior. Então, por isso, nós temos que trabalhar também a nossa mente, não deixar que certos pensamentos, principalmente pensamentos que zombem da palavra de Deus, pensamentos que duvidem da palavra de Deus, né? Então, esse também é o que a gente aprende aqui. Então, a gente vê assim, Sara, né, uma mulher também que não confiava muito lá, não, né, como Abraão. Né? Abraão era um homem de fé, tanto que ele foi um homem de fé, que ele saiu, ele, né, andou e ele foi no rumo, né, no caminho que Deus havia mostrado para ele. Tá? Quando chega no capítulo 21, aí nasce Isaac, o filho de Sara. Né? Então aí ela viu, né, que Deus não é de brincadeira, porque é aquilo que o anjo havia dito, né, para Deus algo demasiadamente difícil. Né? A gente vê que lá em Lucas Jesus fala, para Deus não há nada impossível. Né? O que é para Deus uma mulher estéril? Se Deus do nada criou todas as coisas, se pela sua palavra tudo veio a existir. Né? Então a gente realmente não pode duvidar do poder de Deus. E aí nasce Isaac, e aí ela riu, né? Ela riu muito, e ela fala, né, que era o filho, né, do riso dela. Quando Isaac estava mais ou menos com uns 3 anos, naquela época era costume que as crianças mamavam até 3 anos e pouco. E quando, né, o menino foi desmamado, eles dão uma festa. Então vocês imaginam, né, gente, um casal velho, né, 100 anos e a Sara com 99 anos, então, né, acho que o menino espirrava, era uma festa, né, tudo que acontecia era uma festa. Então o menino, ele foi desmamado e aí eles fazem um banquete. E aí, provavelmente, né, Ismael nessa época já está mais ou menos com seus 16 anos de idade e ele começa a zombar de Isaac. Gente, né, quem é que não tem um filho adolescente que zomba do filho mais novo? Ou de um primo? Né? Isso é coisa de menino, isso é coisa realmente de menino, de criança e de menino, porque 16 anos é um adolescente. Né? Mas Sara, provavelmente ela já tinha aquele azedume no coração dela em relação a Agar e a Ismael. Né? Por quê? Porque a gente vê que quando Agar fica grávida, né, e começa a desprezar a
A Sara, a gente viu que ela ficou muito amargurada. Então ela era uma mulher assim que no temperamento dela era uma mulher fácil, né, de ficar azeda, de ficar amargurada, de ficar de mau humor e de reagir muito mal. Quando nós falamos de Sara, a gente sabe que ela foi uma mulher de Deus, uma mulher fiel a Deus, mas uma pecadora, né, como qualquer uma de nós. E Deus, quando ele deixa relatado na Bíblia, eu já falei isso, né, os personagens da Bíblia, Deus ele deixa, não mostra somente as luzes, né, mas também as sombras. Né? Deus não mostra somente as virtudes, Ele mostra também os defeitos, os erros, os pecados e inclusive as consequências. Então a gente vê que Sara, ela era uma mulher meio que voluntariosa, né, gente? Porque não podia ter filho, então ela resolveu dar uma mão para Deus. Já que Deus falou que o marido dela ia ter um descendente, né? Ela não esperou. A questão de esperar é um problema sério que nós mulheres temos. E é assim, né, gente? A gente pede para alguém, dá para você pegar né? Fala pro marido, né? Principalmente quando é marido, né? Ou pro filho, né? Pega tal coisa para mim. Tem que ser na hora, porque se não for na hora, passou um segundo, ela vai lá e ela pega. Ué, mas eu estava indo. Não, já peguei. Né? E sempre com aquele jeitinho assim, meio mal-humorado, né? Porque não foi na hora. Então, Sara, aí fala, mas ela esperou mais de 10 anos. Não importa. Né? Quando nós sabemos as promessas que Deus tem para nós, nós temos que esperar. Eu não vou ser aquilo que Deus não quer que eu seja. Eu não vou ter o que Deus não quer que eu tenha. Então não adianta eu ir contra, né, a palavra de Deus ou ir contra os princípios de Deus. Sara sabia, né, que o marido dela, o casamento dela tinha que ser poligâmico, como nós vimos lá com Raquel e Lia também. Então, como é que ela dá a serva dela? Porque a serva se tornaria como uma esposa, a concubina ela se tornava como uma esposa, né? E esses eram os costumes do povo pagão, né? Do povo que vivia à volta deles. Bom, quando ela vê que Ismael, né, começa a zombar do seu filho, então Sara, ela tinha um problema ela não sabia lidar com essa coisa de desprezo, né? Essa coisa de zombaria. Então, ela tinha esse problema. É uma coisa que a mulher, né, o ser humano, ele tem que aprender a lidar com isso. Porque sempre a gente vai encontrar pelo nosso caminho pessoas que zombem, pessoas que nos desprezem. Né? Nem todo mundo ama a gente. Né? Nem todo mundo quer a nossa amizade. Então, se você quer entrar numa roda, não te deixam entrar, eu sempre falei isso, se eu quero entrar numa roda, não me deixam, eu faço uma roda para mim, ora. Né? E tem pessoa que não, que aí ela se amargura, ela chora, né? Já viu essas crianças, né? Ai, mãe, por que não quer brincar comigo? Ai, porque a fulana não quer brincar comigo. E tem mães que elas se ofendem, e elas vão lá e brigam, né? Isso a gente vê, inclusive, dentro da igreja, né? Esses tipos de ciúme, esses tipos de rivalidade. Porque só seu filho despreza meu filho. Gente, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, o que acontece aqui? Ela fica tão azeda, ela fica tão amargurada, né, de ver que o menino está zombando, e isso é coisa de criança. Poderia até chamar a atenção, dizer assim, olha o seu tamanho, por que você vai ficar... Porque provavelmente o menininho de 3 anos, começou, mãe, né? Aí tá fazendo, né? Tá me xingando, tá falando isso de mim. Isso gente, a gente vê isso todo dia. Quantas vezes nós não vimos isso, né? Nós, mães, né? E principalmente aquelas que têm mais de um filho. Isso é muito comum dentro de casa. Sara poderia ter, né, lidado de uma outra forma, né? Deus, ele iria cumprir a promessa dele em Ismael. Eu não sei como é que Deus ia fazer, mas Deus ia fazer. Por quê? Porque Deus falou que Ismael seria uma grande nação. E não seria uma grande nação junto com Isaac. Porque Deus falou para Abraão, por Isaac, né, serão chamados, toda a sua descendência será chamada, né, por Isaac, não é por nenhum outro. Então, a gente tem que saber que Deus ele tem os seus meios. E, com certeza, os meios de Deus, né, eles são muito melhores. Né? O caminho de Deus, ele é menos sofrível. Não que a gente não vai sofrer. Mas é diferente eu sofrer fazendo a vontade de Deus do que
por eu sofrer por eu fazer a vontade de Deus do que eu sofrer por não fazer a vontade de Deus. Né? Então, por exemplo, nós vimos os homens, né, os apóstolos, vamos começar, né, pelos discípulos de Jesus. Eles sofreram até a morte. Sofreram humilhação, sofreram prisões, né? A gente vê que os cristãos naquela época foram espoliados, né? Perseguidos, mortos, mas por causa do nome de Deus. E aí Paulo diz, isso é glória, você sofrer por causa de Deus. Né? Paulo fala assim, vocês não chegaram nem a sofrer a morte ainda. Né? Porque que glória é essa a gente morrer por causa do nome de Deus? Mas não. Né? A gente se ofende, a gente sofre, né? Por causa do nosso orgulho, ai, porque eu não fui bem tratado, ai, porque ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me chama de meu amor e essas coisas, e aí vai, né? Mas a Bíblia, ela vai nos ensinando, tá? Que o nosso temperamento, né, o nosso coração, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser mudado, ele tem que ser transformado. Por isso existe a palavra de Deus. Eu não posso me mudar, eu não posso transformar o meu coração, eu não tenho capacidade nenhuma para dizer assim, ah, não, a partir de hoje eu vou ser, Deus disse que eu tenho que ser assim, então eu vou ser assim. Né? A gente vê o fruto do Espírito, por exemplo. Né? Gente, a gente não consegue. Por isso que o fruto é do Espírito. Eu tenho que ter a ajuda do Espírito Santo, tem que ser o Espírito Santo em mim, fazendo, mudando, transformando. Mas a minha mente, né, o meu coração, ele tem que estar ligado a Deus. Então, quando Sara, ela vai e diz para Abraão. E aí, gente, olha para você ver. Né? A gente vê assim como que a pessoa consegue ser dura. Né? Ela diz para Abraão assim, despede essa escrava. Ela já não a chamou de serva. Quando ela falou para Abraão tomar a serva dela, ela falou, toma a minha serva, deita-te com ela. Mas agora não, ela diz, despede essa escrava e o seu filho, ela não chama pelo nome, ela não chama o filho dele, que inclusive é filho dele, pelo nome também, mas ela diz assim, porque ele não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então o filho dela tinha nome, o filho da outra não tinha nome. Né? E tudo isso é mostrando essa amargura, esse rancor. E isso levou Abraão a sofrer muito, porque Ismael era o filho dele. Né? Ismael amava o menino, com certeza. Eram 16 anos de convivência, ele amava o menino. E diz a Bíblia que isso foi muito pesado para ele. Mas Deus falou assim, olha, faz o que Sara tá falando. Né? Faz o que Sara está falando. A gente não entende, né? A gente sabe que Deus ele iria cumprir a promessa dele em Isaac, ia cumprir a promessa dele em Ismael, mas Deus diz, ó, faz, despede a escrava. Talvez ela tinha que voltar lá para o povo dela, né? E aí Abraão ele dá um odre de água para ela, um pão e despede ela. Aí a gente pensa assim, gente, para atravessar um deserto, né? Um odre de água e um pão. Eita, né? É árabe mesmo, né? Vamos fechar, judeu, né? Judeu mesmo, né? E aí chega numa certa altura, acabou a água, né? Acabou o pão. E aí Agar, ela tá lá no deserto, mais uma vez. Mais uma vez ela tá lá sozinha, só que ela deixa o menino, né? O menino provavelmente, não sei o porquê, né? Ele 16 anos, né? Ela bem mais velha que ele, mas ela aguentou mais do que ele. Mas ela diz que ela coloca ele embaixo de um arbusto, né? E ela se afasta dele porque ela está vendo que ele vai morrer. E mais uma vez, né? Vem o anjo do Senhor e ele diz, Agar, né? O que está acontecendo? Né? E ele fala assim, eu ouvi a voz do menino. Olha que interessante, né? Lá quando a primeira vez que Agar, quando ela foge, né? E o anjo do Senhor a encontra, tá? O Senhor ouve o choro dela. Agora não, ele ouviu o menino. Por quê? Porque o menino é descendente de Abraão também. Tá? Ele também tem o sangue de Abraão. E Deus se preocupou com Ismael, porque é o descendente de Abraão. Tá? E aí Deus, ele diz para ela,
né? Ele tinha feito uma promessa para ela de que o filho dela seria uma grande nação, de que o filho dela seria muito abençoado na terra. Então, gente, se eu tenho uma promessa de Deus, né, eu tenho que confiar nessa promessa. Eu tenho que confiar que Deus, se Deus diz assim, né, quando Jesus, antes de ir embora, ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias. Que todo dia? Ué, todos os dias da minha vida. Enquanto eu estiver viva, né, Ele estará comigo. Então eu não posso me sentir sozinha e abandonada. E se vier esse sentimento no meu coração, né, eu estou sozinha, estou abandonada, então essa palavra tem que vir, né, agasalhar o meu coração e dizer assim: não, mas espera aí, mas o Senhor falou que estaria comigo, Ele está comigo, eu não estou sozinha. Né? Se eu tenho a Cristo, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. E se eu estou sozinho, por que eu estou sozinha? Aí Deus quer trabalhar meu coração? O que Deus quer me ensinar com isso? Tudo que acontece conosco. E a Bíblia, ela é muito clara lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo ele diz, né, é inspirado pelo Espírito Santo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O que quer dizer a palavra tudo? A palavra tudo quer dizer abrange todas as coisas. Ué, mas se eu furei meu pé, vai cooperar para alguma coisa? Vai. Provavelmente você furando o seu pé, você vai criar mais anticorpos, né? Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que ter na nossa mente a palavra de Deus, ela tem que estar impregnada na nossa mente e no nosso coração. Por isso é importante a gente estudar esses personagens da Bíblia. A gente está vendo aqui duas personagens. Uma outra história, né, de um problema familiar muito grande, né? Não é o caso aqui, que nós não vamos falar dos homens, a gente não vai falar mal deles, né? Mas aqui o problema, né, o problema de Jacó, o problema, né, de Abraão. Mas a gente vê as mulheres, né? Eu estou aqui tratando com as mulheres. Eu gostaria assim de estar falando com as minhas irmãs, né? Como que o nosso temperamento pode ser bênção, mas pode também ser maldição, né? A Bíblia, ela diz que o filho insensato é a tristeza da mãe, né? Por que a Bíblia diz isso? Porque a gente está o tempo todo com a criança. Então, nós temos que ver a insensatez da criança. A gente tem que ver que a criança é insensata e nós temos que corrigir isso, né? O pecado dos nossos filhos, muitas vezes é o nosso pecado, mas a gente não confronta. Por quê? Porque eu tenho o mesmo pecado. Então, por exemplo, né, o problema da mentira. A gente vê Abraão mentindo, o pai da fé, né, o pai de muitas nações. Ele mentiu, né? Mentiu por quê? Medo, por covardia. Deus faz uma promessa, né, que ele teria descendentes. Então, se ele fosse no Egito e o faraó fosse matar ele não ia ter descendente nenhum. Mas se Deus falou que eu vou ter descendente, então eu não vou morrer, né? Então a gente vê, então às vezes o filho da gente tem problema com a mentira. É pecado, problema sério, né? Mas às vezes é porque a gente tem problema com a mentira. Então como é que eu vou confrontar alguém, como diz a Bíblia mesmo diz, né? Como é que você, o defeito que você vê no outro é o mesmo seu. Quer dizer, você vai tirar a trave do olho do outro quando você tem, né, um cisco no olho do outro, quando você tem uma trave no teu olho, né? Então, assim, essa questão de Sara e Agar, a gente vê dois temperamentos de mulheres voluntariosas, né? Agar, por ser serva, não aparece muito a respeito dela, mas quando aparece, né, aparece ela querendo se sobressair, né? Ela querendo ir para uma posição que ela não tinha. Nós temos que aceitar a posição que Deus nos deu nessa vida, não é mesmo? A gente tem que aceitar. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas entre os seus filhos. Para Deus não tem um filho melhor ou um filho pior.
Então, quando a Bíblia fala sobre o galardão, é como um pai, né? Um pai, ele presenteia o filho que passou de ano, mas aquele que não passou, ele diz, você não pode ganhar o presente. Então, o galardão é a mesma coisa, né? Eu vou ser julgado, as minhas obras vão ser julgadas. Então, óbvio, não vamos nem, né? Eu e Paulo, gente, olha o galardão de Paulo. Aí eu vou reclamar, o tamanho do galardão dele, mas olha quem foi Paulo, né? Olha o que ele fez. Mas em questão de amor, eu tenho certeza que Deus não amou a Paulo mais do que ele me ama, né? Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Essas palavras, né? Esses ensinos da palavra de Deus, ele tem que encher o nosso coração. Para quê? Para a gente amadurecer, né? Para a gente ser mulher sábia. Nós precisamos de sabedoria para nos conduzir nesse mundo. Sem sabedoria, nós vamos cometer esses erros, né? Com certeza cometemos muito, né? Pecamos, inclusive, tá? E fazendo, inclusive, esse estudo aqui, né? Fala sobre a maturidade, quando fala para Abraão ser perfeito, anda nos meus caminhos e ser perfeito, né? Quando Deus diz isso para Abraão, agora nem me lembro onde que está o versículo, mas o que Deus está querendo dizer? Existe alguém perfeito? Eu estava comentando com meu filho, né? Aí eu falei assim, é interessante, né? Porque não existe ninguém perfeito, mas eu sabia que a palavra perfeito, ele quer dizer maduro, né? E aí eu fui ver que existe essa palavra, no Velho Testamento é uma palavra e no Novo Testamento é uma outra palavra, mas, né, não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando agora. Um dia talvez a gente estude sobre isso, né? Mas a Bíblia, ela diz para nós sermos maduras, para nós sermos sábias, e não é uma sugestão, tá? É um imperativo, é uma ordem de Deus. Se nós não buscarmos sabedoria, se a gente não buscar, né, a santificação, sem santificação ninguém verá a Deus. Se a gente não exercitar a nossa fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem desculpa, nós somos indesculpáveis. Mas, né, você vê, se Sara, que era Sara, fez isso, tá? Mas eu tenho o exemplo dela para eu não fazer igual. Por isso que lá no Novo Testamento diz que as coisas, né, do Velho Testamento são sombras de coisas que viriam a acontecer. Então, no Velho Testamento, nós temos tudo aquilo que iria acontecer apontando para o Novo Testamento, tá? Mas mostrando também que essas pessoas, o pecado delas, né, não é porque no Velho Testamento elas não foram salvas, e que o pecado delas deixa consequência. A gente vê menos isso no Novo Testamento, né? A gente vê, por exemplo, Ananias e Safira, eles pecaram e morreram, tá? Aí a gente viu. Mas muitas outras coisas a gente não viu, a gente não vê a consequência do pecado. Mas no Velho Testamento vocês podem ver todo homem de Deus, toda mulher de Deus no Velho Testamento. Nós, né, vemos o pecado, naquilo que eles pecaram e a consequência desses pecados, né? Então, eu sou pecadora? Sou, como diz o pastor Pedro, né? Miserável pecadora, sou. Tá? Mas eu tenho que avançar, né? Lá a Bíblia diz também para nós que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Então, eu fui salva por um propósito, né? E qual é esse propósito? Eu fui salva para glorificar a Deus. Então, Deus tem que ser glorificado na minha vida. Então, vai ser através das minhas atitudes. E é interessante porque toda vez que a gente vê falar sobre Enoque, por exemplo, Enoque, ele andou com Deus e Deus o levou, porque ele é perfeito, né? A gente vê Jó, homem justo, fiel, andava com Deus. Então Abraão, Deus diz para ele, anda comigo, né, e ser perfeito. Então o andar com Deus, o caminhar com Deus, o buscar, né, o conselho de Deus. Eu acho lindo Davi, né, quando várias vezes Davi diz, né, Senhor, devo eu subir e atacar tal povo? Né? Ele consultava Deus. É como se Deus estivesse ali do lado dele e ele fala assim, aí Senhor, vou ou não vou? Faço ou não faço? Né? Nós não, a gente primeiro faz e depois comunica a Deus que a gente fez e pede ainda para ele abençoar. Abençoa, Senhor.
é mesmo? Vai comprar um carro, né? Não ora, não consulta Deus, aí vai lá, compra o carro, depois que comprou o carro, aí viu, né, o tamanho da prestação, o tamanho do juro, ai meu Deus, me ajuda a pagar esse carro. Então nós temos que aprender e mais devagar, desacelerar, né, na vida, aprender a esperar, porque essa falta de, né, de paciência é que leva a gente a cometer tantos pecados, né, e são coisas que vão atrapalhando a nossa caminhada na nossa vida. Tá? Então, eu queria deixar para vocês, né, mais uma vez, né, a história de duas mulheres que infernizaram, né? Uma infernizou a vida da outra. A gente não sabe todos os detalhes, mas agora vocês imaginam mais de 20 anos essas duas mulheres juntas, andando juntas, né? Uma tendo que servir a outra. A gente viu mais detalhado, inclusive, né, na vida de Raquel e Lia, né, tem muito mais detalhes lá, mas aqui a gente imagina que era a mesma coisa. Então, nós mulheres, nós temos que aprender, né, a ter uma convivência mais pacífica. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbio 14, Deus, que a mulher, 14:2, que a mulher sábia edifica a sua casa, né, e a tola com as próprias mãos a derruba. Bom, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Edifica o quê? Parede? Né? A mulher constrói? Não, edifica vidas. Agora, com as próprias mãos, ela pode também destruir essas vidas. Tá? Então, essa palavra eu queria deixar para o coração de vocês, que vocês sejam abençoados por essa palavra, como ela sempre me abençoa. Eu gosto muito do livro de Gênesis, né? E o Velho Testamento, né? No sentido assim de que eu acho que tem muita coisa para ensinar a nível de coisas práticas, né? Porque ali você vê assim, né? O dia a dia das pessoas, né? O que é diferente lá no Novo Testamento, né? Lá no Novo Testamento logicamente, né, o nosso relacionamento com Cristo, né, aquilo que Cristo fez por nós, né, a nossa vida cristã. E aqui eu acho que esse Velho Testamento ele me dá uma boa base para a minha vida cristã também, né, para eu saber em relação a tanta coisa, né, principalmente as decisões. Quando uma mulher ela decide interferir né, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, vai dar coisa errada, vai dar mal, né? Porque Deus é perfeito, do jeito que Ele faz é perfeito. Então a gente tem que esperar. Espera Deus fazer, né? Aquieta o coração. A gente precisa muito de serenidade, né? De sobriedade, ser sóbria. Tem mulheres que parecem que está embriagado o tempo todo. E embriagado não é só de bebida alcoólica. É embriagada de raiva, é embriagada de inveja, embriagada de maus pensamentos, de maus sentimentos. Não, nós precisamos de ser sóbrias para poder realmente viver uma vida que, em primeiro lugar, uma vida que glorifica a Deus e uma vida que valha a pena ser vivida. Tá bom? Então eu gostaria então de a gente orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que, ó Pai, é lâmpada para os nossos pés, é exemplo, ó Deus, para nós podermos nos espelhar e vermos, ó Deus querido, que realmente, ó Pai, quando nós não temos paciência, quando nós, ó Pai, não somos bondosas, quando não somos misericordiosas umas com as outras, quando, ó Pai querido, nós não temperamos as nossas palavras, ó Deus, para elas serem faladas com brandura, com amor, nós sabemos que, ó Pai querido, tudo dá errado. Então, ó Deus, que o Senhor possa trazer paz aos nossos corações, alegria, mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor enche os nossos corações do Teu Espírito Santo, que sejamos mulheres cheias do Teu Espírito, como as virgens, ó Pai, nossas lâmpadas possam estar, ó Deus, cheias de óleo, transbordando, para que nós possamos ser mulheres, ó Pai, que possamos ensinar umas às outras, possamos apoiar umas às outras, ó Deus, para que possamos ser conselheiras, ser amigas, e assim, ó Pai querido, nós podemos levar o fardo umas das outras.
Então abençoa as minhas irmãs, cada uma daquelas que esteve ouvindo essa palavra, que elas possam, ó Pai, abrir o livro de Gênesis do capítulo 11 até o capítulo 21, ler, ó Pai, e talvez o Senhor fale até muito mais com elas, ao coração delas, ó Deus. Então, ó Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor sempre é bom. A gente vê, ó Pai, como o Senhor cuidou de Lia, que foi... Deus, foi desprezada pelo marido, a serva, ó Pai, a escrava egípcia, ó Pai, como o Senhor cuidou dela, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela sendo escrava, para o Senhor não existe, ó Pai. Quando o Senhor ama, o Senhor não faz distinção de pobre, rico, escravo ou livre. Também assim como, ó Pai, Raquel, que foi amada por Jacó, Sara, ó Pai, que ela era a esposa legítima, mas o Senhor cuidou de todos, o Senhor trabalhou os corações, ó Deus, houve muito sofrimento porque houve insensatez. Então nos perdoa, Pai, nos perdoa quando nós somos insensatas, quando nós não buscamos no Senhor a sabedoria. Oh, Pai querido, nós pedimos sabedoria, oh, Pai, sabedoria do alto, ó Deus, para que a gente possa se conduzir na vida, para que a gente possa ser boas mães, para que a gente possa ser boas esposas, para que possamos ser boas irmãs em Cristo, para que a gente possa ser, ó Pai, obedientes, para que a gente possa ser submissas, ó Deus, a todas as autoridades. Então, ó Deus, guarda os nossos corações e nos abençoa. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima, minhas irmãs. Um beijão no coração de cada uma de vocês.